Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal Tito Júnior Terapeuta. E a partir de hoje, com um tema, com uma série aí de vídeos importantes relacionados à codependência, a codependência emocional. O que é a codependência, como ela se configura, quais são as suas características, como age aquela pessoa codependente, qual o comportamento, os comportamentos, melhor dizendo, adoecidos que essa pessoa tem, aonde buscar ajuda, como se ajudar nesse sentido. Então, assim, é um tema novo, normalmente até pouco tempo atrás as pessoas não falavam sobre codependência, poucos especialistas e poucos profissionais estudavam, tinham conhecimento a respeito dessa patologia. A gente vai falar muito voltado para a codependência a partir da dependência química, da doença familiar ou responsável, aquele que sofre, aquele que adoece em detrimento à doença do outro, de um dependente químico no caso, Então, assim, resolvemos gravar uma série de vídeos para trazer assim de uma forma mais clara, mais ampla possível, numa linguagem mais simples, esse leque de informações onde você vai poder se encontrar, onde você vai poder se identificar e talvez até já começar a se tratar, Esse é o objetivo, levar a informação. Mais uma vez eu trago aqui para vocês que a melhor forma de tratamento e prevenção é a informação. Então eu acredito aí que muitos pais aí não saibam, o que é codependência, como ela se caracteriza, como ela se configura, porque muitas vezes nós recebemos aqui pais aqui no nosso consultório, no nosso núcleo, Tito, eu vim aqui, que eu vim buscar ajuda para o meu filho é dependente químico, e assim eu não sei o que fazer, já se tornou ali incontrolável aquela situação, como que a gente pode fazer? A gente já vai internar, normalmente chegam, e eles já chegam normalmente até com as próprias respostas, para aquelas perguntas deles, Então, assim, e quando a gente vira para o pai e fala assim, olha, nós vamos começar tratando vocês, vamos começar levando informações para vocês, vamos cuidar de vocês e, consequentemente, a gente vai inserindo ali, se o dependente químico permitir um tratamento a ele. Os pais assustam, Mas eu? Por que eu? É meu filho que usa droga, não sou eu, Por que eu preciso tratar? Não, assim, então a gente até chega a perder alguns clientes, alguns pacientes por isso, quando você sugere, que aquele pai, aquele familiar, ele busque o tratamento, porque ele não se identifica, já é uma característica aí codependente, que normalmente o problema está no outro, o problema nunca está em mim, Eu sou a solução, eu sou a resposta, eu sou a vítima em alguns casos, E o doente é aquela pessoa que usa droga. É mentira? Não, o doente é aquele, mas normalmente o pai, quando ele chega a buscar o tratamento, principalmente para aquele filho que já está num grau de adoecimento mais alto, com certeza aquela família ali ela já apresenta algumas características codependentes, A vida dela, eu acho que é a característica principal, Quando a vida do familiar, do responsável ali, gira em torno daquele dependente químico, Então, se ele come, a gente come, se ele não come, a gente não come, se ele não chega, a gente não dorme, se ele não está bem, a gente não está bem, Normalmente essa é a característica principal, Quando a vida do familiar ou do responsável, ela gira em torno ali daquele dependente químico. E a codependência, ela vem a partir da dependência química? Não necessariamente. Algumas pessoas, ela pode apresentar características codependentes desde a sua infância. Normalmente a codependência ela tem uma origem ali,
né, na formação do ser humano, né, a partir ali de uma negação, a partir de um abandono, a partir de uma rejeição na sua primeira infância, já começa-se ali a configurar, a caracterizar algumas perspectivas, né, de uma pessoa codependente. Então, assim, os pais podem começar desde novos aí a observar, né, nos seus filhos, né, que vão se tornar pais futuramente, essas características codependentes. Então, assim, como nós vamos começar a desenvolver esse trabalho desde o início, é importante falar, né, dessas características, como elas são estruturadas, como elas são desenvolvidas, né? Eu vou dar um exemplo. Aquele menininho, aquela menininha que se boicota ali em troco, né, da amizade de um outro, né? Então, assim, olha, eu preciso ser amigo daquela pessoa ali que é referência. Então, assim, eu cedo todos os meus brinquedos, eu deixo de fazer coisas que eu gosto, brincadeiras que eu gosto, para fazer brincadeiras que aquela outra pessoa quer, para viver assim, para ter o interesse daquela pessoa, para ter a companhia daquela pessoa, né? Já são aí características codependentes, né? Então, assim, você começa a se desagradar de alguma forma desde a sua infância para agradar o outro, ou outro coleguinha, ou um adulto, né? A pessoa, eu não gosto de uma comida, né? Mas para agradar o meu pai, para agradar a minha tia, eu vou comer aquela comida, né? Na casa do meu amiguinho tem algum comportamento, ou serve alguma comida, eu quero trazer aquele comportamento para dentro do meu núcleo. Para quê? Para eu ficar mais parecido, para eu identificar mais e para que aquele outro se identifique mais comigo, né? Então, assim, já apresenta-se desde a infância ali características codependentes. E se a pessoa não se trata, não se cuida desde essa infância, né? Provavelmente não, ela vai estar agravando esse quadro adoecido, vai levar ali para sua fase de adolescência, para sua juventude, para sua fase adulta, e aí quando tiver seus filhos, essa codependência vai aumentar, onde a vida, né, vai voltar, vai girar ali em torno do seu filho, né? Se o seu filho está bem, você fica bem, se o seu filho não está bem, você não fica bem. E quando vem, né, os adoecimentos, os agravamentos dos filhos, no caso da dependência química, por exemplo, né, essa família adoece, né, de forma grave, de forma crônica, de forma progressiva, né? Então, assim, como que se observa normalmente um codependente, né? O codependente, ele tem uma baixa autoestima, né? Ele precisa de se autoafirmar ou de ser afirmado o tempo todo em cima do outro, né? Para ele poder, né, respirar, para ele poder sobreviver, né? Então, assim, ele quer de todas as formas ser o centro, né? Outra característica do codependente, ele vem com características egocêntricas e narcisistas, tanto características destrutivas, né? Que eu acho que as características narcisistas e egocêntricas já são destrutivas, né? Mas assim, num grau maior, né? Num duplo sentido, vamos dizer assim, né? Então, assim, ele precisa dessa afirmação, né? Ele precisa se sentir valorizado, ele precisa achar que ele tem o poder nas mãos, que ele consegue controlar a tudo e a todos, né? Se aquela pessoa conseguiu, foi méritos dele. Se aquela pessoa não conseguiu, foi porque ele fraquejou, porque ele errou em alguma parte. Se aquela pessoa, se ele se tornou um dependente químico, é porque eu dei carinho demais, ou eu dei carinho de menos, entendeu? Normalmente são polos, né? Muito variáveis, muito distintos, né? Então, assim, mas gira em torno disso. Tudo que acontece de bom, ele que desenvolveu, e tudo que acontece de ruim,
né, também foi por uma ausência dele. Se ele não tivesse participado daquela forma positiva ou negativa, as coisas não aconteceriam, né? O mundo gira em torno, né, daquele codependência. E ele acha que somente ele tem o controle sobre aquela situação. Por exemplo, ele abre mão, né, da ajuda de profissionais, da sugestão, do conselho de outras pessoas, porque ele acha que ele é detentor de todo o saber, né? E muitas vezes, para se manter nesse quadro adoecido, né, ele chega a boicotar, né? Ele chega a boicotar o tratamento e a recuperação do outro, né, do seu familiar. Então, assim, ele chega num papel de vitimização tão grande, né, que assim, que a gente quase coloca a síndrome de Gabriela, né? Ele nasce assim, ele cresce assim, ele vai morrer desse jeito, né? E ele só sobrevive se ele for um coitado, né? E a coisa só vai dar certo, né? E só vai ser resolvida se ele tomar frente, e os méritos são exclusivamente dele, né? É sério, né, pessoal? Então, assim, é uma doença muito complexa. Como eu disse, ela vem a partir de uma baixa autoestima, né? Então, o tratamento do codependente, ele baseia nisso, né? De fortalecer a autoestima dele, né? De enaltecer, identificar as boas características, né, desse familiar, desse paciente, e fazer com que ele entenda o seguinte, que ele tem os seus valores, ele tem as suas qualidades, independente do outro, e as consequências, as causas dos problemas dos outros, refere-se às escolhas dos outros, né? E não ao seu comportamento positivo ou negativo diante disso. Então, assim, mais uma vez, é uma patologia, né? É uma patologia grave, ela tem características aí de agravamento muito sério, mas ela tem estabilização e ela tem recuperação. No caso da dependência química, né, a probabilidade do dependente químico se recuperar, se o codependente não se tratar, ela diminui muito, porque a gente trabalha muito essa questão que a família é o alicerce, né, tanto no processo de recuperação quanto no processo de recaída daquele paciente, né? Então ela precisa ter comportamentos assertivos, ela precisa ter comportamentos funcionais e entender que ela não tem controle, que ninguém tem controle sobre a vida do outro, que o outro, ele é detentor, né? Ele é autônomo, né, do seu saber, das suas responsabilidades, das suas escolhas, né, das suas funções como ser humano neste mundo, né? Nenhum dependente químico, eu acredito, que se torne dependente químico porque quer, né? Normalmente a gente explicou nos vídeos anteriores que há um agravamento, né? Uma doença progressiva. Ela vem ali de uma experimentação até se tornar ali, né? Se configurar a dependência química. A mesma coisa o codependente. Né? O codependente é um processo, né, a longo prazo, onde quando a pessoa não se trata, não se entende codependente, o processo ali de agravamento, de adoecimento é muito grande, né? Então, assim, eu falo com uma certa autonomia sobre a codependência, que eu venho de uma família codependente, eu venho de uma estrutura, de uma mãe codependente, e eu herdei alguns comportamentos, né, de querer controlar, né, de querer, dentro do meu núcleo familiar, achar que as coisas não acontecerão e não acontecem se eu não me posicionar. Então, assim, eu falo com uma certa autonomia porque eu só consegui hoje viver, né, eu só consegui ter autonomia, né, viver tranquilo, né, viver de forma sóbria e funcional a partir do momento que eu comecei a me tratar, né, a partir do momento que eu precisei de um outro terapeuta, fazendo eu identificar essas características codependentes a partir da terapia, né, e permitir que o outro vivesse e assumisse as responsabilidades da vida dele.
né? Então, assim, é muito sério, pessoal. Então, a partir do tempo de estudo, na minha especialização em dependência química e codependência, eu fui observando na minha vida comportamentos codependentes. Então, necessariamente, você não precisa ser um codependente, né, para apresentar características codependentes. Mas se você não identifica e não trata esse comportamento, essas características codependentes, elas se tornam patológicas, elas desencadeiam uma doença progressiva, né? Então, assim, eu quero dizer isso aos pais, né? Vocês precisam, né, identificar, né, a necessidade de se cuidarem, né, a necessidade de se tratarem. Se vocês têm uma expectativa, né, que seus filhos ali, que vocês em primeiro lugar, outra coisa importante, eu não trato a minha codependência, né, eu não devo tratar a minha codependência na expectativa que o meu tratamento à codependência ele vai resolver o problema do outro, senão codependência ao quadrado, né? Eu devo tratar a minha codependência porque vai ser bom para mim, eu vou ser um ser humano melhor, eu vou lidar melhor com as minhas questões e vou permitir que as outras pessoas vivam, ajam e convivam comigo de uma forma mais saudável, né? Então, assim, e a partir disso, automaticamente, eu tratando a minha codependência, o meu comportamento ele se torna mais assertivo, né? Ele se torna mais evidente, ele se torna mais transparente, se torna mais funcional e ele começa a afetar positivamente as pessoas que estão no nosso entorno ali. Então, pessoal, como vocês podem ver, é um tema muito complexo, né? A codependência é um tema pouco estudado, pouco divulgado, né? Então, assim, existe muito a se tratar, muito a se falar a respeito desse assunto. E eu tô com um material muito legal aí, só que eu preciso respeitar, né, o tempo dos vídeos, né, para não ficar uma coisa cansativa para vocês e comercialmente interessante para o YouTube, né? Então, falando em YouTube, curtam, compartilhem, se inscreva, comentem, ative o sininho. Isso é muito importante para a gente, vocês não sabem a dimensão disso. É somente dessa forma que esse vídeo vai ser colocado ali, que ele vai ser divulgado, né, para as outras pessoas, que ele vai ser fonte de informação e ajude as outras pessoas. Então nos ajude, né, se ajude, né, a ser ajudado, né, uma das palavras de ordem do tratamento, né? Então, assim, ajudando que a gente ajuda, né? Então, assim, ajudem as outras pessoas, nos ajude para que esse vídeo ele tome a proporção necessária, né, que ele chegue nos lares, que ele chegue aos lares aí de outras famílias, outras mães, outras pessoas que sofram em decorrência desse transtorno aí tão grave que é a codependência. Então espero vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos, tchau!